Fala pessoal, eu tô aqui com o Daniel Dantas, proprietário da Aquelux, e ele vai contar um pouco aqui da história dele, de como começou a trabalhar com energia solar e aquecimento solar. Boa tarde, pessoal. Eu vou contar aí a minha história para vocês. Ela é longa e uma história de muita persistência também. Então, tudo se iniciou a partir do momento que eu perdi o emprego. Eu tinha acho que 19 a 20 anos e um certo dia o meu irmão precisava emplacar o carro dele, que era em Sorocaba. E ele pediu para mim fazer esse favor para ele, já que eu estava desempregado. Aí eu falei, não, sem problema. Aí eu estava na fila lá de emplacamento do carro e comecei a interagir com uma pessoa que estava logo à frente de mim na fila. E essa pessoa era um gerente de uma empresa de aquecedor solar. Ele me convidou para trabalhar na empresa, que eu contei a história dele, que fazia uns 4, 5 meses que eu estava desempregado. O meu filho tinha acabado de nascer e eu estava preocupado. Imagine, eu tinha 18, 19 anos já com a responsabilidade de uma família. Aí ele me entregou os cartões e os catálogos dele e, como eu nunca tinha ouvido falar em aquecedor solar, eu fui consultar meu irmão mais velho. Aí o meu irmão falou, não, imagine, isso aí é uma furada, joga os catálogos e os cartões desse cara fora. Eu lembro como hoje a cena, eu estava dentro do carro do meu irmão e joguei os catálogos e o cartão dele pela janela do carro. Pois bem, e como eu estava desempregado, na época eu tinha um Voyage, um carro simples, e nada de eu arrumar emprego, eu falei, eu vou vender meu carro, né, para gerar um capital aí para ser o sustento de casa. Aí um belo dia eu tô lá vendendo o carro, eu fiquei numa beira de uma rodovia que era bem movimentada, e o que chamou atenção foi uns alto-falantes que eu tirei do carro e coloquei em cima do porta-mala do Voyage para vender. Aí um certo dia encostou uma mulher perguntando se eu não vendia os alto-falantes para ela, que ela gostou dos alto-falantes. Eu falei, vendo, sem problema. Aí ela me questionou, olha, eu recebo dia 5, você segura um cheque pro dia 5? Eu trabalho nessa empresa aqui. E para minha surpresa, qual era a empresa? Era a empresa que o gerente tinha convidado eu para trabalhar. Aí quando eu vi o cartão e o nome da empresa, eu lembro até hoje, eu falei, nossa, o gerente dessa empresa me chamou para trabalhar faz uns 3 meses. Aí ela olhou assim para mim, mas por que você não foi ainda? Você não sabe quanto que você está perdendo de deixar de ganhar. Hoje eu faturo nessa empresa uma média de R$ 1.000, R$ 1.500. Naquela época, R$ 1.000, a gente tá falando o equivalente a R$ 10.000 hoje. Cara, ela virou as costas. Óbvio, eu peguei o contato do gerente novamente com ela, fui correndo por orelhão ligar para o gerente. Nossa, até na hora de arrumar esse emprego aí, o orelhão já começou a fazer parte da minha vida, que eu não tinha condições, eu não tinha telefone para ligar, nem fixo e nem celular. Na época, minhas condições era bem pequena. E a realidade era outra também, né? Hoje a gente não tinha, antigamente a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Sim, aí, como eu falei, corri para o orelhão e liguei pro gerente. Aí ele me questionou, mas faz 3 meses que eu chamei para você trabalhar, só agora você me ligou? Aí eu dei uma desculpa, pedi desculpa para ele, falei que eu estava tentando no meu ramo, que era garçom, onde eu me sentia mais seguro, mas eu estaria disponível sim, que já que minhas tentativas não deu certo. Aí ele mandou eu comparecer na empresa na outra semana. Eu cheguei na empresa, eu nunca tinha ouvido falar em aquecedor solar, eu não sabia tecnicamente de nada. E cheguei lá, ele tinha uma equipe de vendedores. Imagine, eu tinha 21 anos, os vendedores que ele tinha lá, todos tinham a média de 45 anos, 40 anos, pessoas experientes. Imagine, ele me colocou, vamos dizer aí, entre aspas, nesse ninho de cobras aí. Eu passei muito apertado, converso com vocês, o pessoal tirava muita onda de mim, porque não sabia se expressar, não sabia falar, não tinha conhecimento.
Naquela época, o pessoal que veio do Nordeste, né, porque você é paraibano, tinha muito preconceito, né? Hoje nem tanto, mas antigamente tinha, né? Sim, inclusive nesses 2 anos que eu fiquei nessa empresa, todo mundo lá me chamava de baiano, chegou o baiano. E eu passei muito, vamos dizer, como posso falar, para essas discriminações, por motivo de não falar, lógico, arrastado lá, né, da terrinha. Mas eu passei por cima de tudo isso e até então a empresa veio fechar. Quando a empresa foi fechar, o dono me procurou para abrir uma loja exclusiva da empresa para me tocar na época. Teve uma frase da esposa do dono que me chama a atenção até hoje. Ela chegou no dono: você só tem um único vendedor dentro dessa empresa que é honesto, que é o Daniel. Isso ficou marcado para mim e carrego essa frase até hoje. Mas aí quando ele me procurou para fazer esse investimento, abrir essa loja com exclusividade da fábrica, eu falei para ele que eu não queria mais, que eu já estava em outra empresa, representando outra empresa, e realmente não aceitei a proposta dele. Aí eu comecei a trabalhar na minha casa, representando uma empresa de Indaiatuba. Também tive muita dificuldade para conseguir a autorização de representar essa empresa, porque na época eu não tinha empresa aberta. Aí o que eu fiz? Eu tinha um capital, né, que eu consegui lá na empresa, na primeira empresa que eu trabalhei, e falei pro dono, que é uma empresa em Indaiatuba: olha, eu vou deixar aqui, na época, vamos falar, R$6.000. Vou deixar R$6.000 de equipamento pago, e conforme eu for vendendo, eu vou retirando os equipamentos. Aí, com toda a desconfiança dele, foi aonde ele chamou eu para conversar. Já que você vai deixar o capital aqui investido, vamos conversar. E chamou eu para a sala dele e aceitou a minha proposta. Aí nisso eu comecei a fazer as vendas, e conforme eu ia vendendo, eu ia retirando os equipamentos para bater no capital investido lá na empresa dele. Olha a minha aposta: eu deixei um dinheiro dentro de uma empresa, sendo que eu não tinha conhecimento nenhum com o dono dessa empresa, nunca tinha visto, só ouvia falar que o produto dele era bom. Já que ele não confiou em mim de autorizar eu representar a empresa, eu confiei nele e de investir todo o capital que eu tinha, deixei lá com uma permuta. Isso foi acontecendo, fui captando cliente, fui gerando uma carteira de cliente e fiquei representando essa empresa 6 anos. No decorrer desse período aí aconteceu muitas coisas. Como eu fui atender os meus clientes dentro da casa que eu morava, eu não tinha loja, não tinha nenhum escritório, veio as dificuldades. Por quê? Na época eu morava num bairro da periferia de Itu, e esse bairro eu sofria muita discriminação na época, porque era um bairro muito violento. E não tinha telefone. O banheiro do meu quarto, que ia ser minha suíte, né, era o sonho ser uma suíte, transformei em um escritório. E com muita perseverança, com muita luta, nessa época eu também não tinha telefone fixo. Eu ligava para os clientes do orelhão. Eu tinha pacotes e pacotes de cartões que eu passava os orçamentos para os clientes. No início eu levava os orçamentos em mãos, porque eu não tinha, na época era fax, eu não tinha fax, não tinha e-mail. E então, com muitos anos de batalha e persistência, acho que depois do terceiro, quarto ano, já ainda trabalhando na minha casa, eu consegui pôr um telefone fixo na minha casa para ligar para os clientes. Opa, já deu uma melhorada, né? Não precisava ir por orelhão fazer as ligações. Só que aí eu arrumei uma solução e um problema, porque na época, nesse bairro que eu morava, o prefixo era 4019. Então os clientes que moravam na cidade, em condomínio, em bairros de classe alta, né, classe média alta, já sabia que qualquer ligação do 4019 era da Cidade Nova, era do bairro que tinha essa discriminação. Aí, em vez de aumentar minhas vendas, começou a diminuir minhas vendas. Então,
Eu arrumei uma solução e um problema, mas aí com o tempo isso me ajudou, porque eu comprei um aparelho de fax usado. Eu lembro que eu emitia os orçamentos para o cliente via fax, parecia aquela lista preta no fax, mas tudo bem, era um fax usado que tinha esse problema. Aí veio o apagão, me deu um up no meu negócio. Isso foi em que anos mais ou menos? O apagão acho que foi em 2000, mais ou menos 99, 2000, 2001, 2002, não lembro, né? Mais ou menos esses anos. Eu sei que no mês do apagão eu vendi tanto que eu consegui comprar um terreno para morar na cidade, consegui comprar um carro, melhorei, e também consegui mudar de aluguel em uma casa da cidade, porque na época eu vendi minha casa que eu tinha na periferia, e com esse dinheiro que eu ganhei nesse mês, que eu trabalhava até 11 horas da noite, o cliente me ligava às 10 horas, eu falava que eu já tinha cliente, e aquele que me ligava falava assim, não, aí eu falava pro cliente, já tem um cliente 10 horas, eu falei, não, pode vir 11 horas aqui que eu atendo você. Então tá bom, trabalhar era comigo mesmo. Então eu trabalhei de segunda a segunda, aí eu vendi a casa que eu tinha e conquistei comprar um terreno e construí uma casa na cidade. E o mais importante, consegui um telefone com o prefixo 4025. Aí minhas vendas começaram a alavancar, porque eu estava na cidade, o endereço era da cidade, então os clientes começaram a ver o meu trabalho com bons olhos, com pessoa que estava já no meio da sociedade, e o crescimento veio, e até um dia eu falei, puxa vida, já está na hora de, em vez de eu atender meus clientes em casa, abrir um ponto. Eu abri uma pequena loja, isso, não lembro se foi em 2007, 2008, só com uma porta, não tinha estoque, nada, só com o nome Daniel Aquecedores, que era muito forte. E em 2011 eu mudei para um ponto maior, aí eu montei uma loja de materiais hidráulicos, porque os clientes ficavam perguntando para mim, pô, cara, que você não vende outros materiais já que você vende aquecedor? Era bem na época que a construção civil bombava, né, 2012, 2011. Aí onde eu vim tirar o nome Daniel Aquecedores e abrir a Casa Tem. O meu objetivo era quando o cliente precisasse de qualquer coisa, lá na Casa Tem, seja um cotovelo, seja um registro, seja um reparo. E eu tive muito sucesso nessa loja, porém eu não administrei essa loja. Aí eu ganhei muito dinheiro, mas perdi muito dinheiro. Eu cheguei a ter 26 funcionários. Então eu tenho uma história também, que quando o negócio cresce, você está a qualquer momento a ponto de quebrar. E aí eu só visava crescimento, abri uma loja em Indaiatuba e abri outra loja em... Então eu tinha uma loja em Itu e abri uma em Indaiatuba. Isso foi em 2014. Aí em 2014 eu abri essas duas lojas. Eu já tinha loja de Itu, abri essa em Indaiatuba, fiquei com duas lojas. Em 2015 veio a recessão da construção civil. Aí o negócio quebrou. Em 2015 o negócio foi lá embaixo. Se fosse como imagine que eu passei por um momento que Deus te colocou de joelho para te dar a oportunidade de se levantar. E nesse meio tempo a minha sócia ficou com a loja de Indaiatuba, eu fiquei com a loja de Itu, e eu fiquei com a recessão, né, da construção civil, a parte de loja de materiais hidráulicos. Eu tinha um estoque grande e não vendia para ninguém. Aí eu vendi meu estoque de materiais hidráulicos para uma base. Aí o nome Casa Tem começou a ser um problema. Os clientes começaram a falar, a Casa Tem aqui não tem nada? Não tem nada. Aí eu falei, eu preciso estudar alguma coisa. Aí é onde nasceu a Aquelux. Eu coloquei o Aque de aquecedor e o Lux de energia, que era o meu objetivo, trabalhar com energia solar fotovoltaica, que hoje é um sucesso.
Então, de 2015 até agora 2018, eu venho trabalhando para colocar a minha empresa em ordem. Graças a Deus tá 99% aí já no azul, mas eu passei por bons momentos. Então eu costumo falar que a crise para mim teve a parte ruim e a parte boa. A parte ruim, que eu praticamente quebrei, como muitos empresários passaram e quebraram, e graças a Deus ainda consegui ficar de pé. E serviu para mim dar valor ao meu negócio. Hoje eu participo muito da parte administrativa, a parte comercial, a parte de desenvolvimento. Então eu estou muito feliz por estar conseguindo dar a volta por cima e tenho certeza absoluta aí do sucesso aí da Quelux nos próximos anos. Bom, gente, isso é um pouco da minha história. Espero que goste e sirva de exemplo e incentivo para quem está iniciando aí. Obrigado. Uma coisa que eu acho que o pessoal quer saber bastante é sobre como que foi a sua primeira venda com aquecimento solar. Você poderia explicar isso pra gente? Tá, a minha primeira venda foi uma venda de persistência. Imagine, eu dentro de uma empresa, como eu falei que eu iniciei lá atrás, só tinha vendedores experientes, eu nunca tinha ouvido falar em aquecedor solar. Até então os vendedores falavam que eu era o pitbull do Marcão. O Marcão era o gerente da empresa na época. Por quê? Porque ele falava assim pra mim, ó, sai aí visitando obra. Sem mentira nenhuma. Eu saía às 7 horas da manhã da empresa, eu chegava no final do dia da empresa com uma agenda lotada. Imagine, com mais de 50 captação naquele dia. Então eu saía realmente disparado que nem um pitbull atrás de obra. Eu fiz esse trabalho durante 3 meses, onde veio prosperar a primeira venda, e a partir de hoje, desse dia, nunca mais eu parei de vender aquecedor solar. Legal. E você acha que, por exemplo, foram 20 anos aí praticamente de carreira, né, no ramo da construção civil, de aquecimento solar e energia solar. Você acha que se tivesse alguma coisa para ajudar as pessoas a resumir esses 20 anos e elas pudessem trabalhar, entrar no mercado com mais facilidade, você acha que daria pra gente fazer alguma coisa? Sim, eu acho que hoje energia solar é bem divulgado pela mídia e as pessoas já têm bastante informações sobre o assunto, isso facilita muito. E o que eu acho que todo mundo que pretende abrir ou trabalhar com energia solar, qualquer outro negócio, ele tem que fazer uma consultoria de negócio antes, consultar uma pessoa que tem experiência, que está no ramo, porque não é simplesmente pôr na cabeça e sair abrindo negócio, entendeu? Sim. Então, um dos motivos que a gente vai fazer aí é criar conteúdo para vocês aí que pensam em abrir um negócio, aí, Sarah, beleza? Então é isso aí, conta com a gente, dê o joinha aí e aguarde que vai vir coisa boa aí.